Bom, hoje nós vamos continuar com os segundos episódios da saga do Ayrton Senna pela Fórmula 1, né? Contando todos os seus anos na maior categoria do mundo. Da sua passagem pela Toleman, Lotus, McLaren e as três, não as três corridas pelo menos, mas falando o que aconteceu nessas duas corridas que ele correu e o patítico dia eu vou deixar para quarta-feira. Mas você quer descobrir tudo o que Ayrton Senna fez na Fórmula 1? Então você confere aqui no Luca Motorsport. Então, vem comigo! Ayrton Senna fez a sua estreia no Campeonato Mundial de Fórmula 1 em 1984 pela equipe Toleman. E ele já chegou mostrando do que era capaz. Uma coisa que eu quero adiantar, a Toleman não era um carro ruim, não era um carro de fim de grid, mas também não era não era maravilhoso, mas não era a porcaria que pintavam. Então toda vez que você vê falar, o Senna fez milagre com aquele carro, não, entendam uma coisa, Brasil, pessoal, carro bom não anda sem piloto bom. Então aí, o carro da Toleman era um carro razoável, e sim, o Ayrton tirou mais do que o carro poderia entregar, talvez, mas não era a porcaria que todo mundo pinta, ok? Quero deixar isso bem claro. Pelo menos na temporada, para uma temporada de estreante, foram bem impressionantes. Ele terminou em nono lugar com 13 pontos, com direito a 3 potes. Um segundo lugar em Mônaco e dois terceiro lugar na Inglaterra e em Portugal. E também uma volta mais rápida no GP de Mônaco. Falar um pouco desse GP de Mônaco, que foi um GP bastante emblemático para o Ayrton, né? Foi o seu cartão de visita para a Fórmula 1. Estava chovendo muito, e os pilotos não iam segurar os seus carros. Senna, que largou mais atrás, foi passando todo mundo. E todo mundo ficava impressionado como que aquele jovem piloto com uma Toleman e passava com facilidade por todos. Parecia que ele estava correndo no seco, enquanto os outros estavam correndo no molhado. Isso que se tornaria uma das melhores características de Ayrton, como eu já havia falado no primeiro episódio, que ele se tornou um cara perfeccionista e o melhor piloto guiando na chuva da história da Fórmula 1. Ninguém faz na chuva o que Ayrton Senna fez. Mas essa foi a sua temporada de estreia, não. Mas foi uma grande temporada e Senna já percebeu que a Toleman não tinha futuro. Então ele fez a mudança para a Lotus. Isso até rendeu uma suspensão de uma corrida, pois a Toleman estava negociando com patrocinadores para a temporada de 85 e o Ayrton Senna era um nome forte nessas negociações. A partir do momento que o Ayrton estava de saída, os patrocinadores perderam o interesse em negociar com a Toleman. Então, tivemos essa primeira tretinha do Senna aí, né? Mas é isso. Esse foi basicamente o ano de 84. Já para o ano de 1985, Senna fez a sua mudança para a lindíssima Lotus preta, no qual ele conseguiu a sua primeira vitória no GP de Portugal. Legal, né? Aquela corrida que obviamente choveu, né? Senna não deu chance para nenhum de seus concorrentes e venceu fácil a sua primeira corrida. Senna estava muito emocionado com a sua primeira vitória. Também ele conseguiria outra vitória no GP da Bélgica daquele ano. Ele ainda teria 7 poles, isso é uma característica marcante do Senna. Por muito tempo Ayrton Senna foi o recordista de pole position até pouco tempo atrás. Teve 3 voltas rápidas, terminou em 4º lugar no campeonato de construtores com 38 pontos. Mais uma ótima reação do brasileiro. Para o 86, né, vamos continuar falando um pouco da sua temporada Lotus, foi bem parecida. Ele teve 2 vitórias, só que dessa vez foram na Espanha e em Detroit. Destaque para essa de Detroit, que foi quando ele fez um gesto que iria se tornar uma marca registrada do Ayrton. Poucos dias antes da corrida, a seleção brasileira de futsal perdeu um jogo na Copa do Mundo para a França e acabou sendo eliminado. Os engenheiros franceses da Renault, que é a fornecedora de motores falados,
começaram a zoar. E após a vitória, Senna pegou uma pequena bandeirinha de um fiscal e acabou levantando ela com o orgulho de ser brasileiro. Uma forma meio que de retribuir as provocações dos engenheiros franceses. Mas aquilo passaria a ser um ritual. E toda vez que Ayrton Senna da Silva ganhava, vinha o tema da vitória junto com ele levantando a bandeira. Foi daquele ponto que Ayrton Senna deixou de ser um esportista de grande sucesso para se tornar um ídolo de uma nação. E foi isso, né? Esse foi acho, o momento mais marcante de 86, que ele terminou mais uma vez em quarto lugar, com 8 poles, nenhuma volta mais rápida, mas com direito a mais 6 pódios e 55 pontos, garantindo, como eu falei, o quarto lugar no campeonato de construção de pilotos. Já para a temporada de 87, as coisas se manteram as mesmas, né? Ele fez 57 pontos com 2 vitórias em Mônaco e Detroit, 6 pódios e uma pole position. E como foi destacado, foi a primeira vitória dele em Mônaco, que já mostrou que ali começava a dar os princípios de alguém que saberia muito bem correr no Principado. Ele ficou em terceiro lugar no campeonato. Porém, Senna, junto com a Honda, que havia se aliado a Lotus, mas não se entenderam muito bem com a chefia, então a Honda já estava de sair. E a Honda se apaixonou por Ayrton. E isso seria o início de uma parceria de muito sucesso. Então, quando Ayrton Senna e a Honda decidiram sair da Lotus, eles precisavam de um lugar campeão. E esse lugar de campeões era na McLaren. Senna, de 87, sairia da Lotus para a McLaren para definitivamente colocar o seu nome na história. Em 1980, Senna já chegou em 88, na verdade, né? Senna já chegou arrebentando na McLaren e fazendo grandes corridas, grandes provas, junto do seu companheiro de equipe, o francês Alain Prost. E praticamente eles dominaram aquela temporada de 88, só não vencendo uma corrida. Que essa corrida que a McLaren não venceu, dá até um vídeo bacana, né? Mas não é para falar sobre isso, é para falar sobre o ano de 88. Foi um ano mágico para Ayrton, e cujo ele e Prost, como eu falei, dominaram a Fórmula 1, não deram chance para a concorrência. Senna, então, chegando no GP do Japão, precisava ficar à frente de Prost para vencer e se tornar campeão. Porém, ele larga na pole, porém na largada seu carro dá uma engasopada na verdade, e ele cai muito. Porém, já na primeira volta ele já estava de novo entre os primeiros, e conforme foi avançando o tempo, Ayrton Senna passou Alain Prost, venceu a prova para se consagrar pela primeira vez campeão mundial de Fórmula 1. Um momento muito emocionante, né? Um bem seguido, né? Já que o Nelson havia sido campeão em 87 com a Williams, né? E lembro que o Piquet foi pro lugar do Senna na Lotus, né? Senna simplesmente arrebentou aquele ano e se consagrou campeão pela primeira vez, né? Foi um ano muito forte do Ayrton. Eu vejo até hoje falando que muita gente se impressiona com a rápida recuperação que ele teve no Japão. De fato, foi impressionante. Bom, ele terminou esse ano de 88 com 90 pontos, 8 vitórias em San Marino, Canadá, Detroit, Inglaterra, Alemanha, Hungria, Bélgica e Japão, com 11 pódios, sendo 8 primeiros lugares, 3 segundos e nenhum terceiro. 13 poles de 16 corridas e 3 voltas mais rápidas. E com esses status ele se consagrou campeão. Já para 89, as coisas ficaram mais apertadas entre ele e o Prost. Tem que ser dado para o destaque para a corrida de San Marino, que também foi a corrida que teve o terrível acidente do seu grande amigo Gerhard Berger. Senna e Prost tinham um trato, que quem chegasse primeiro à curva Tosa não seria atacado. Na primeira largada, Senna largou melhor e Prost, como combinado, não o atacou. Mas teve o acidente de Berger e forçando uma nova largada. Então aí, só que dessa vez quem chega primeiro na frente na Tosa
é o Prost. Mas o Senna cumpriu o combinado? Não cumpriu o combinado e passou o Prost, o que deixou o piloto francês irado e disse que nunca mais confiaria no piloto brasileiro. E isso seria o início de uma rivalidade que duraria até 1992, a última corrida do Prost. E aí eles foram isso, dividindo vitórias aqui, acolá, dividindo pontos, e chegamos no Japão com a vantagem para o piloto francês. Senna precisaria ganhar tanto o Japão quanto em Adelaide. E durante o período da prova, o Senna chegou perto do Prost e foi para fazer a ultrapassagem em cima do francês na chicane, na última chicane antes da reta da curva da vitória no circuito de Suzuka. Prost também aquele ano disse que ele nunca mais cometeria o erro e deixaria a porta aberta para Ayrton Senna ter uma chance de ultrapassá-lo. Bom, Prost cumpriu com a promessa, jogou o carro em cima de Ayrton, os dois se enroscaram. Naquela situação também ficou conhecido como vai bater, bateu. Assim bate e o favorecido é Prost. Ficou encoando essas frases do Galvão, né? Senna conseguiu voltar, ele voltou pela área de escape da chicane, destaque para isso. E voltou, trocou o bico. A McLaren estava tão na frente que ele conseguiu trocar o bico, voltar na frente do Nannini. Não, acho que ele não voltou à frente do Nannini, né? Ele não voltou, mas rapidamente ultrapassou o piloto italiano da Benetton. Lembrando que ele teve que fazer uma volta inteira com o bico quebrado, já que por passar pela área de escape da chicane, ele acabou passando pela entrada dos box. Voltou, venceu a prova. Porém, na hora do pódio, cadê Ayrton? Ayrton não estava no pódio. Ou seja, todo mundo deu a entender que Ayrton Senna foi desclassificado e a justificativa foi que ele não fez retornou da pista da forma correta. E gente, além de aquela jeito que era para ele voltar, ele tinha que dar a marcha ré, dar meia volta e fazer a chicane. Gente, ele basicamente assim, tem o S, né? Tem a chicane. Ele avança, ele teria que dar ré ou fazer uma meia volta e refazer a chicane. Além de ser extremamente estúpido, era extremamente perigoso. E guardem essa fala de esses momentos, que ano que vem a gente vai dar um destaque para isso também. Com isso, Senna terminou como vice-campeão com 60 pontos, com as 6 vitórias que eu já havia falado, 7 pódios e 13 poles de 16 de novo e 3 voltas mais rápidas. E também tem que dar destaque que no fim do ano, Senna criticou duramente a FIA e principalmente seu presidente na época, Jean-Marie Balestre, falando que ele havia manipulado a corrida do Japão, fazendo o ser desclassificado, né? A McLaren até cogitou ir aos tribunais, mas para isso Senna precisaria vencer em Adelaide, coisa que acabou não acontecendo. Ele acabou batendo e com isso o título se confirmou para Prost. Jean-Marie Balestre exigiu um pedido formal de desculpas de Ayrton Senna e cassou a sua superlicença. Então Ayrton corria o risco de não correr a temporada de 1990. Tanto que em um dado momento, a inscrição da McLaren estava escrito que era quem ia correr era o Gerhard Berger e Jolyon Palmer, né? Então até piloto de teste da McLaren. Horas depois dessa lista aparecer, ela é mais uma vez refeita com o nome de Ayrton Senna. Ayrton Senna faz um comunicado, mas em nenhum momento ele pediu desculpas diretamente a Balestre. Anos mais tarde, Balestre declararia que de fato ele deu uma forcinha para Prost. Em 1990, as configurações sim pareciam idênticas, com Senna e Prost brigando. O Senna acaba ficando com 6 vitórias, uma nos Estados Unidos, outra em Mônaco, uma no Canadá, na Alemanha, na Bélgica e na Itália, com 11 pódios, sendo eles mais 2 segundos lugares e 3 terceiros, com 10 pódios e 2 voltas mais rápidas.
E mais uma vez, a disputa do título mundial seria decidida no Japão. Antes de ir para a corrida, a gente tem que dar um destaque para os briefings dos pilotos. Nas questões de segurança. Nelson Piquet, que havia saído da Lotus e indo para a Benetton, declarou que a maneira mais segura era fazer o seguinte, que era em vez de refazer a chicane, era simplesmente fazer o que o Ayrton fez. E todo mundo concordou que isso era de fato mais seguro. E o Ayrton ficou irado dessa vez, falando que foi exatamente o que ele fez isso passado e que por causa disso ele fez isso ano passado e foi desclassificado. E agora as coisas seriam desse jeito que sempre deveriam ter sido. Ele saiu irritadíssimo da sala de conferência, né? Na corrida, Prost largou melhor e Ayrton Senna não pensou duas vezes. O Ayrton fez aquele pensamento: dessa vez a vantagem é minha, então se ele abandonar e eu também, eu sou campeão. Senna não pensou duas vezes e deu no meio do Prost, forçando o abandono de ambos os pilotos. Só que dessa vez, como eu falei, o desempate era a favor de Senna. Senna não ganhou bonito dessa vez, mas se consagrava bicampeão mundial de Fórmula 1. Já para 91 as coisas foram, digamos assim, mais tranquilas, né? Senna se consagrou tricampeão no Japão após ele dar sua vitória a Gerhard Berger. Mansell até no meio da temporada tentou fazer uma reação com o carro da Williams, que já dava indícios de ser melhor, só que ele não conseguiu. E Senna recebeu uma oferta para ir correr na Williams em 1992. Só que por lealdade à Honda ele se manteve na McLaren. Uma coisa que eu acho que o Senna se arrependeria até hoje se ele estivesse vivo. Mas fica um destaque para 91, o que, né? A primeira vitória no Brasil. E acho que ela não podia vir de uma forma mais emocionante do que ela veio. Senna estava liderando quando deu um problema na sua caixa de câmbio, o que deixou ele somente com duas travadas na quinta marcha. Senna fez um esforço tremendo e dava pra ver. Ele falou: não, dessa vez não, dessa vez não. Senna já havia batido muitas vezes na trave em vencer, tanto em Jacarepaguá quanto em Interlagos. E aquele ano ele disse: não, dessa vez não vou deixar isso escapar. E não deixou. Não à toa, depois do rádio, era uma mistura de emoção com exaustão. Você via que Senna estava esgotado quando a McLaren dele parou na reta oposta. Ele tirou o capacete e você via que o Senna estava exausto. Ele quase não tinha reação. Acho que provavelmente a maior performance de uma história de um piloto na questão física. O Senna deu de tudo para não deixar essa vitória escapar. Foi isso, né? Tem a imagem emblemática quando ele quase deixou o troféu dele cair, mas ele, não sei de onde ele encontrou as forças, ele levanta o troféu para delírio da torcida brasileira. Sem dúvida foi, acho que o grande momento de 91 foi essa vitória. Senna simplesmente arrebentou. Senna terminou com 96 pontos, 7 vitórias, mais 11 pódios, 8 poles e 2 voltas mais rápidas, se consagrando mais uma vez campeão. Já em 92, o Senna não teve chance contra o Williams de Nigel Mansell, simplesmente não teve chance. O Senna conseguiria ainda pelo menos 3 vitórias em Mônaco, na Hungria e na Itália, mas só que o Mansell estava em outro patamar. A Hungria é o famoso carro de outro planeta. E Senna simplesmente estava apaixonado por ele. E foi aí também que começou mais uma vez o flat dele com a Williams. Mas antes de falar, ele não teve chance, né? Terminou apenas em quarto no campeonato, um dos piores anos do Ayrton, né? E ele, como disse, ele estava namorando a Williams, né? Ele queria correr naquele carro. E tinha só um problema. Em 1900, Prost, depois de ser mandado embora da Ferrari, tirou um ano sabático. Em 91, né? Em 92. Ele voltaria para a Williams em 93,
E ele disse que ele aceitava tudo que a Williams queria. Ele só tinha uma exigência: não dividir a garagem com o Ayrton de novo. Ele não queria resolver aqueles momentos da McLaren. Senna chamou os próximos de um monte de coisa, se ofereceu de graça para correr pela Williams. Teve até um teste na Indy com a possibilidade de ele talvez ir para lá, meio que fazendo uma pressão na McLaren e na Marlboro, falando assim: ó, tô de saída, talvez eu vá correr na Indy, né? E Senna acabou ficando sem opções para 93, se mantendo na McLaren, né? Que seria o seu último ano completo na Fórmula 1, né? Infelizmente. Mas em 93 na McLaren, muitos falam que foi em questão de performance, foi o melhor ano do Ayrton, apesar do título não ter vindo. Ele lutou até aonde podia para enfrentar o Prost, com o motor mais fraco, com menos assistência técnica. Só que o carro da McLaren daquele ano era um carro bem feito, um carro bonito no quesito aerodinâmico. Senna acabou ficando com o vice-campeonato, né? E tem que dar os destaques para três. Ah, e uma coisa que eu esqueci de falar em 92, a vitória que ele teve em Mônaco, que ele segurou o Mansell, foi impressionante. E 7 pódios, né? Ele apenas fez uma pole e, obviamente, o destaque de ficar para 2 eventos, na minha opinião. Muitos adoram a vitória de 91, mas eu sou mais fã da vitória de 93. Mas pelo final dela, que quando a torcida invade e levanta eles nos braços. Aquilo pra mim foi uma das maiores imagens da história do esporte a motor. Senna nos braços do povo é de emocionar, eu me arrepio até hoje vendo essa cena. Então é claro, né, a volta perfeita, né, quase perfeita, a corrida de Donington Park, né. O que falar daquela prova? Senna acabou não largando muito bem, perdendo uma posição pro Schumacher. Só que quando começou a chover, começou a pingar, todos já sabiam o que estava para acontecer. E antes da primeira volta, Ayrton Senna já era o primeiro lugar. E aquela corrida para ele depois disso ficou fácil para ele. Ele não foi ameaçado em nenhum momento. Senna simplesmente mostrando o porquê ele era o rei da chuva. Também tá para dar o destaque, né, que no último GP em Adelaide, Senna numa despedida emocionante da McLaren, que, né, uma parceria de 6 anos, uma parceria de tanto sucesso, não podia sair sem uma vitória, sem iniciar de uma outra maneira, a não ser com uma vitória, uma grande corrida também do Ayrton. E também fica o destaque para quando ele chama o Prost e as câmeras não estavam, ele achava que as câmeras não estavam vendo, ele abraça o tetracampeão, um puro gesto de respeito, já que aquele era o último ano do Prost, já que quando a Williams anunciou que romperia a cláusula de não Senna na Williams, Prost optou por se aposentar da Fórmula 1. Então aí, e depois do pódio, mais uma vez, Senna puxa o rival para o lugar mais alto do pódio, cumprimentando, naquela que seria a última vez que viríamos tanto Ayrton quanto Prost no pódio. Prost por estar se aposentando, infelizmente Senna por uma tragédia, né? Prost, anos depois, falaram que ele se arrepende de não ter sido mais próximo do Ayrton, mas ele fala que isso foi bom, foi o melhor para a Fórmula 1 eles não serem amigos. Ele confidenciou que depois de que ele se aposentou, Senna conversava com ele direto, né? Que falava que ele sentia falta das brigas que eles tinham, né? E o Prost falou que também sentia muita falta. Já em 94, a Williams, ele teve a sua mudança para a Williams e todos estavam esperando o conjunto maravilhoso da Williams com o melhor piloto da época. Senna fez a pole e no Brasil, no Circuito do Pacífico, em Imola. Ele não completou nenhuma das 3 provas. No Brasil ele acabou rodando na saída da junção buscando Michael Schumacher. Na largada ele acabou colidindo com o Nicola Marini. E o que aconteceu em Imola eu conto na quarta-feira. Mas essa foi basicamente a trajetória do Ayrton na Fórmula 1. Bom pessoal, é basicamente isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo deu um trabalhão pra fazer.
Então, por favor, não se esqueça de deixar um like, de se inscrever no canal, de comentar o que você achou da carreira do Ayrton na Fórmula 1, o que o Ayrton representou pra você na Fórmula 1. Mas é isso, gente. Um grande abraço, até quarta-feira com o último episódio desse especial. E até mais. Fui!